Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a situação de Tegar 11 e fazer alguns comentários sobre o último relatório gerencial referente ao mês de fevereiro. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, aqui nessa primeira parte do vídeo, eu vou comentar com vocês as causas dos rendimentos desastrosos que o fundo vem apresentando aqui nos últimos meses, né? E 72 centavos aqui no mês de março, estamos caminhando aqui para o terceiro mês consecutivo de um rendimento bem baixo, né? Aqui na mais próximo à banda mínima do guidance, que é entre 70 centavos e R$ 1 por cota. E aqui já é uma crítica que eu faço ao gestor, né, ter feito uma banda tão ampla. E que eu entendo que quando você faz um guidance para um semestre inteiro, fica mais difícil você prever o que vai acontecer em 6 meses. Mas nesse tipo de situação, onde você não tem tanta visibilidade sobre o que vai acontecer pela frente, para mim o mais correto é você é, diminuir aqui a amplitude do guidance, né? Passar para um guidance trimestral, ou até mesmo de 1 ou 2 meses, para depois você revendo aos poucos, né? Porque realmente esse guidance tão amplo deixou bastante margem aqui para a dúvida dos investidores. Mas enfim, começando aqui pelo título do vídeo, que são as causas dessa tempestade perfeita que está afligindo o Tegar 11. Então, um primeiro motivo que pode estar causando esse rendimento mais baixo é a questão da margem líquida, a margem de lucro baixa nos projetos que o fundo vem desenvolvendo. E aqui lembro que isso aqui é a combinação de margem baixa mais equity, ele absorve todos os problemas. Então, quando você tem está na ponta de equity, tanto o ônus como o bônus ficam para você, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que fundo de equity são muito mais arriscados que fundos de crédito. No fundo de crédito, você quer receber o seu, a taxa pactuada e dane-se o que está acontecendo com a economia. Já que você está com o equity, não tem nada disso, né? E basicamente essa margem baixa aqui nos projetos está acontecendo porque os custos de construção aumentaram bastante nos projetos de desenvolvimento residencial, o custo de mão de obra, o custo de construção aumentou bastante e o fundo dos compradores não conseguiram aumentar o preço de venda no mesmo ritmo do aumento dos custos. Ou então até conseguem aumentar o preço, eles conseguem vender por um preço maior, mas as pessoas não conseguem adquirir os imóveis. Já que o imóvel não é todo mundo que vai lá ter o cheque lá para pagar, né? Vai ter muitas vezes que entrar no financiamento. E que entra no nosso segundo ponto para essa tempestade perfeita, que é a dificuldade de vendas e o estoque encalhado. Esse tópico aqui dessa causa, até cheguei a fazer um vídeo exclusivo para mostrar isso, tá? Aqui, literalmente, desenhei o que estava acontecendo com o fundo. Não vou explicar aqui de novo em respeito a quem assistiu esse vídeo. Caso você não tenha assistido, me peça aí nos comentários que eu posto o link aí nos comentários. Mas basicamente o fundo ele está com problema de estoque concluído encalhado. Basicamente, como eu disse, teve a margem, ela diminuiu bastante por conta do aumento do custo de construção. E agora o gestor ele tem duas escolhas. Ou ele vende praticamente no 0 a 0, quase sem lucro, ou ele espera o mercado mais favorável e tenta vender com lucro, né? Então realmente é uma decisão bem difícil. Lembrando que com a queda dos juros, o que acontece é que aumenta a quantidade de potenciais compradores para os imóveis, né? Com a queda dos juros, a parcela mensal ela tende a diminuir e acaba que os bancos começam a conceder crédito para mais compradores, né? Mas tem mais compradores que têm condições de fazer esse financiamento. Outro ponto também, uma terceira causa aqui desse rendimento baixo,
poderia ser a estrutura de SPS, que possibilita que o fundo esconda lucros, né? Mas, no entanto, aqui essa aqui é uma coisa que eu suspeitava no começo, mas depois aqui da situação tão feia, mas tão feia, acho que acredito que realmente o fundo ele está aqui com uma dificuldade de ter lucro aqui com as operações. Mas enfim, agora aqui feita essa explicação das causas dos rendimentos fracos aqui sobre Tegar 11, vou passar aqui pelo que a gente teve no relatório gerencial, que não foi muita coisa, e depois vou passar aqui para vocês o que esperar para o futuro de Tegar 11. Então, aqui no relatório tem um momento em que ele passa uma mensagem até animadora, tá? Aqui, ó. No consolidado segmento aqui de corporação, em fevereiro foram comercializadas 79 unidades, totalizando 30 milhões de reais em valor de venda, em valor em VGV vendido. Esse foi o melhor desempenho da classe nos últimos 17 meses. Então, aqui bem positivo, porque o segmento que está sendo mais impactado aqui no fundo é o segmento de corporação, ou seja, residencial, seja residencial horizontal, condomínio, ou residencial vertical, nos prédios. Porque a gente fala de urbanismo, loteamento, o financiamento já é feito pelo próprio corporador, né? Pelo próprio fundo. Então, quem está sendo mais impactado mesmo é o setor de incorporação. Quando a gente olha aqui esse gráfico deles, a gente pode ver que o fundo, ele que há vários meses que aqui ó, que o VGV vendido ele está abaixo da expectativa de venda para o mês. E aqui após bastante tempo tivemos um mês em que o valor vendido ele superou as expectativas de vendas. No entanto, aqui eu lembro vocês que uma coisa é a gente falar de faturamento, ou seja, de vendas, outra coisa é a gente estar falando de lucro, porque se ele estiver vendendo, mas essas vendas terem sido feitas por conta é, de que cedendo um pouco o preço, aceitando um preço mais baixo, reduz a lucratividade dos projetos, né? E aqui eu vou ler para vocês o que que eles colocam como justificativa, como explicação para esse bom desempenho. Esse desempenho bastante positivo foi observado após a troca da coordenação comercial. Vocês têm mudanças aqui comerciais, e não entrar em detalhes do que essa nova coordenação, que estratégias colocaram, se foi estratégias mais agressivas como eu disse, poder reduzir preço. E também coloco aqui adoção de estratégias de marketing mais robustas, o que tem sido implementado também em outros empreendimentos do portfólio, graças à gestão ativa desempenhada pelo time de gestão. Como sempre, eles enchendo a bola, né? Enchendo a bola de si próprios. Mas, enfim, estratégia de marketing mais robustas. Aqui também vago, né? Bem amplo aqui, não dá para saber o que realmente eles colocaram em prática. Ok? Então, agora aqui é pouco, porque para a gente projetar, né, apenas um único mês. E aqui quando a gente olha na questão do resultado de Exxon repassado para o fundo, agora aqui nesse mês de fevereiro a gente realmente teve uma melhora, né? Chegou aqui no fundo do poço com 69 centavos de resultado aqui no mês de janeiro, agora foi aqui para 83 centavos na linha de equity. Aqui eu vou mostrar para vocês a DRE. Então, o que eu tenho para comentar sobre a DRE com vocês? Aqui a gente teve uma melhora aqui na linha de equity em pleno mês de fevereiro. Fevereiro que não costuma ser um mês assim tão bom, né? Menos dias úteis, tem carnaval. É, Enfim, para mim, fevereiro deveria ser um mês mais difícil, né? Você fazer vendas. É um mês curto, né? Mas, enfim, mesmo assim, conseguiram ter uma melhora aqui frente ao mês de janeiro. Eu não sei como é que vai ser o desempenho aqui de março em diante, quando realmente o ano começa aqui no Brasil.
Olha aqui o ponto que eu andei observando é que a linha de crédito tá realmente muito reduzida, tá? Aqui, ó, fevereiro apenas R$ 624.000, que bem abaixo que da média dos demais meses, tá? Se a gente for aqui em meses anteriores, a linha de crédito estava em valores muito mais elevados. Ok, agora aqui vou. Que fechou do relatório, tá? Relatório que realmente sem muita informação. Assim, comentar aqui também o resultado, né? Teve 79 centavos, então até conseguindo fazer um pouco de reserva, aumentando aqui para 13 centavos. Mas enfim, aqui no relatório não tivemos tanta coisa, tá? Muita nada relatório longo, mas sem muita informação tão valiosa assim, né, do que projetar para o futuro. Mas enfim, agora aqui vou para as considerações finais sobre a situação de Tegar 11. É, então, mas antes de fazer considerações, eu preciso ressaltar que Tegar 11 é um fundo caixa preta, né? Porque sem as informações do lucro das operações como um todo, fica muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Esse valor que a gente vê aqui no na DRE já é o valor repassado, tá? É o valor do dividendo pago que saiu das incorporadoras aqui dos projetos para o fundo. Então, esse aqui é o resultado do fundo, não dos projetos do aqui de Tegar 11. Imagino que fazer isso aqui mensalmente seja bem pesado, pelo menos de forma trimestral, fazer um resultado igual às incorporadoras listadas seria algo excelente, tá? Ajudaria bastante. Aqui a gente paga uma taxa de administração gigantesca, é o tipo de coisa que eu espero aqui do fundo. Ah, e aqui ressalto também que essa questão do fundo ser caixa preta até me complicou bastante, né? Porque pouco antes do rendimento cair, lá no mês de janeiro, eu fiz um vídeo dizendo que eu estava visualizando Tegar 11 como oportunidade na casa de R$ 90. E aqui a minha tese era a seguinte: o fundo ele vinha conseguindo gerar R$ 1 por cota sem muita dificuldade, e aqui no começo do ano a gente vislumbrava uma queda da Selic já no curto prazo, né? Ainda não tinha nada dessa questão do conflito lá no Oriente Médio, então tinha-se um otimismo com o Tegar 11 aqui em janeiro, né? Por conta da queda da Selic. Mas aí aconteceu toda essa lambança que o pessoal realmente não perdoa, né? Ficam pegando no meu pé. Mas de qualquer forma, aqui com o Tegar 11 abaixo de R$ 70, para o público especulador, acredito que tem oportunidade sim, tá? Porque aqui o fundo ele não. O fundo não acabou, ele não tá mal das pernas, muitíssimo mal das pernas, igual outros fundos como que os da Hectare e da Urca, que estão com realmente problemas muito graves, problemas internos. Aqui em Tegarose, é o que tudo indica, são mais problemas externos do que internos, tá? Aqui o fundo ele pode ser meio que azar de boa parte dos empreendimentos dele terem sido iniciados ali em 2022, 2021, quando o fundo cresceu bastante, e foi logo antes do custo de construção acelerar, né? Ter uma alta bem significativa. Mas, enfim, aqui o fundo ele não está com fundamentos torçados, assim como eu falei. E aqui para o médio e longo prazo, vejo sim como talvez uma oportunidade, tá? Que nem vocês que a Suno ela recomendou venda do ativo. Ah, tem que ver, né? A Suno parece que tem uma proximidade bem grande aqui com a TG Coras, até fizeram ancoragem da última emissão lá em meados de 2024, inclusive com os fundos da própria casa. Então talvez eles saibam alguma coisa que nós, meros sardinha, não sabemos. E sim, eu também sou uma sardinha, tá? Não tenho informação privilegiada nenhuma, nem tenho contato aqui com gestores, né? Não tenho aqui o contato para ligar para o gestor para ver como é que está a situação do fundo.
Mas, enfim, para o curto prazo, acredito que vai seguir aqui nessa mais para a banda de baixo do que para voltar aqui para R$ 1 por cota. Não temos atualizações aqui sobre a transação envolvendo a Cipasa em Nova Colorado. Por enquanto não tem nada comentado aqui. Algo que poderia vir a ser uma oportunidade para gerar um lucro, melhorar o resultado aqui do fundo. Então, a mensagem aqui é o seguinte: para o curto prazo, aqui para esse mês semestre, eu não esperaria aqui valores superiores a essa faixa aqui dos 70 centavos. Para o segundo semestre, tá tudo em aberto, não tem como também fazer uma projeção. Agora aqui é que esperar alguma coisa talvez para 2027, né, com uma queda Selic. Então realmente aqui não é um caso para especuladores de curto prazo, talvez para especuladores de médio e longo prazo. Já para o público holder, eu não sei, tá? Para aquele pessoal que quer manter aqui o fundo por tempo indeterminado, não sei se é uma boa opção aqui ficar com o fundo com uma taxa tão elevada e ainda por cima é uma caixa preta. Ok? Então é isso aqui que eu tinha para falar com vocês. Peço aqui o seu like, se inscreve no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!